E aí, preparados? Preparada? Preparado? Vamos começar. Mais um Construção em Diálogo, essa iniciativa tão simples e que chega para o mundo todo do Grupo Revenda. E por que a gente está utilizando desse mecanismo de podcast para que você possa estar ouvindo onde estiver, assistindo quando quiser, voltando não entendi aquilo, fiquei sem atenção naquilo ali e tal. Porque o que a gente quer é falar de pessoas, é falar de histórias, é falar de sonhos, é falar de desafios. Né? Existe aquela máxima de que todo problema gera uma solução que vai gerar um outro problema. Então, o problema ele nunca deixará de existir, a solução também. Solução esta que há 45 anos, Marcos Achabayan, neto de armênios, exatamente, trabalhando dentro desse mercado que, além de realizar sonhos dos clientes, realiza o sonho de uma imensidão de funcionários, uma cadeia gigantesca, bilionária do nosso país. Mas Village Home Center, que começou nas esquadrias, hoje tem aí um mix de mais de 30 mil itens em vendas. Marcos, bem-vindo. Muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade da gente conversar assim, olho a olho. A gente sabe que a sua agenda é terrivelmente disputada, mas uma dos motivadores maiores dessa gratidão é assim, entender, desde os 18 anos, Marcos de Achabayan deu certo, né? Olha, deu certo. Se eu olhar para trás, deu certo. Eu posso dizer que é uma história assim que deu certo. Como é que tudo começou, Marcos? Bom, primeiro é um prazer estar aqui compartilhando experiências, vivências e 45 anos aí de história que começa nos meus 18 anos. Então, iniciamos uma empresa familiar. Eu tinha primos que começaram comigo também. Então, eu tinha 18 anos, eu tinha um primo mais velho com 21. Já tinha experiência no segmento? Não, todos inexperientes. Totalmente inexperientes, amadores. E 2 primos menores com 17 anos cada um, né? Então foi uma aventura onde meu pai, meus tios, no início nos orientaram, mas era um negócio muito pequeno, era uma pequena loja de esquadrias com 300 metros quadrados, no centro de Osasco. Se você me perguntasse o que era esquadria, eu nem sabia o que era a palavra esquadria. Fui aprendendo depois fui descobrir o que era uma esquadria. Para mim era porta e janela. Esquadria era uma palavra nova. Nós vamos vender esquadria. O que é esquadria que eu não sei? Mas por que esquadria? De onde que surgiu essa ideia? Meu pai e meus tios, eles tinham uma pequena construtora e eles tinham muita dificuldade. O início do nosso negócio foi em Osasco. Então, a origem do nosso negócio, a nossa família está em Osasco. Então, eles tinham uma pequena construtora e toda vez que meu pai ia comprar esquadrias, em Osasco não tinha nenhuma loja que vendesse esquadrias. Ele tinha que ir para Pinheiros, ou no gasômetro. Oportunidade de mercado. Exatamente. Pronto. E ele tinha um amigo, que era rotariano, e tinha uma representação de esquadrias lá do sul do Brasil. Na época só se vendia esquadria de madeira. E ele conversando com esse amigo dele no Rotary, esse amigo falou, poxa, por que você não monta uma loja de esquadrias e tal? Eu te ajudo, te forneço material e tal. Te ensino o que é. Te ensino o que é isso. E meu pai falou, não, achei a ideia boa. E eu estava assim meio inseguro a respeito do que eu ia fazer na minha vida. Estava em dúvida. Eu era recém-formado, na época era terceiro colegial. Terceiro colegial, né? Então, puxa, na época você tinha as matérias clássicas, engenharia, medicina, administração, economia, direito, kit básico, né? Eu não me encaixava muito bem em nenhum lugar. Eu estava meio assim inseguro, para onde que eu vou, né? Olha, a história se repete com a maioria dos 18 anistas. Mas eu acho uma crueldade aos 18 anos você ter que definir aquilo que você será provavelmente o resto da sua vida. Antigamente era assim, né? Antigamente era assim. Os nossos pais pediam por isso. Sim, entendeu? Hoje um pouco diferente, mas na época era assim, né? Então, eu estava muito inseguro a respeito do meu futuro. E tem algo que eu não consigo te explicar nem te definir, porque eu tinha 17 anos e eu lembro que era final do ano de 79. Era já finalzinho de novembro, começo de dezembro. Meu pai chega para mim, esse meu primo mais velho, e fala, olha, vocês têm vontade de um dia montar uma loja? Dá uma olhada. Nunca tinha passado isso pela minha cabeça.
Eu olhei, parecia uma luz passando assim na minha frente. Eu parei, pensei, eu falei, mas loja do quê, né? Aí ele falou, não, vou pensar em alguma coisa, né? Porque ele não tinha definido ainda o quê. Tá. Eu vou pensar em alguma coisa, mas eu quero saber se vocês acham a ideia boa. Meu primo, que era mais velho, já estava fazendo engenharia, mas não saía do primeiro ano da engenharia, porque eu não ia ser engenheiro nunca. Ficava patinando no primeiro. Ô tio, beleza, gostei da ideia. Adorei. E eu fui na onda, falei, não pai, beleza, também. Falei, não, vocês são muito jovens, se der certo, muito bem, se não der, a gente repensa a vida, né? E aí foi, esse foi o início de tudo. E aí ao longo, isso foi início de dezembro de 79, e nós abrimos a primeira loja dia 12 de julho de 1980, portanto 7 meses depois. Vamos completar 45 anos agora. 12 de julho. De julho, é verdade. Quer dizer, 7 meses planejando e tal. Atrás de fornecedor, comprando. Isso. Aí ele definiu esquadrias, essa definição foi dele. Não, nós vamos revender esquadria, que eu falei com um amigo meu, que eu te falei que ele sabia que era esquadria. Era uma esquadria. Tudo bem, tô topando. Gente, que coisa. Isso em 1979, década de 80. Exatamente. Isso, década de 80. E aí começamos lá, uma lojinha pequena, 300 metros quadrados, 0 funcionário. Os 4? Nós 4 começamos. Ali. Então, ele falou, só que tem um compromisso, vocês não vão parar de estudar. Esse meu primo estava na engenharia, lá na FAP, trancou matrícula, eu ia fazer vestibular, fiz vestibular e acabei entrando em Direito. Meu pai até sugeriu, poxa, faça Direito e tal, porque é bacana, abre a tua cabeça e tal. E influenciado por ele 2 vezes, na abertura da loja e também na opção da formação acadêmica. Aí fiz vestibular e entrei na faculdade de Direito e fazia à noite. Eu e esse meu primo que deixou a engenharia. E aí, de manhã, das 8 da manhã às 6 da tarde, tínhamos atividade comercial. E a faculdade começava às 7h15. Então era saída... Correria. Correndo para a faculdade até quase 11 horas. Aí, Gente, hoje não mudou nada praticamente ainda. Quem está afim ainda passa por esse mesmo tipo de processo. Muito bem. Vamos vender esquadria. E aí, o que eu acho legal? Então, aí que começa a história de verdade. Sim. Até então estou te contando o preâmbulo. Pano de fundo, isso aí. Agora a história começa de verdade. Então, 4 jovens, inexperientes, amadores, só tinha vontade, dedicação e um objetivo na vida que era prosperar. Então a gente agarrou essa oportunidade com unhas e dentes, sem saber o que podia acontecer, se seria algo assim que poderia dar certo, poderia não dar certo. Sim. Poderia ter vocação, não ter vocação, porque a estrada é árdua, o caminho é difícil, e o comércio é uma luta diária, que eu nem tinha ideia nesse início. Só que naqueles tempos, anos 80, o mundo era mais amador do que hoje. Mais fácil de começar, mais simples, não tinha... O nível de exigência do comércio era, eu entendo, menor do que hoje. Hoje, para você administrar uma empresa, é muito mais complexo. Eu não tenho dúvida nenhuma que se eu fosse começar hoje, com o nível de conhecimento e experiência que eu tinha nos meus 18 anos, a minha chance de sucesso seria mínima. Sim. Mínima. Porque, como eu te falei, era tudo mais amador. A gestão era mais simples, era mais fácil, as opções de compra menores, o perfil do cliente era diferente, era tudo diferente. A relação com o cliente era diferente. A política era diferente, a economia do país era diferente. Tudo diferente. As margens praticadas eram melhores. Sim. Pra você ter uma ideia, telefone tinha um telefone e tinha... Você, para entrar em contato com a fábrica, você precisava entrar em contato com o vendedor. Então, poucas pessoas tinham contato direto com a fábrica, sempre o representante. Então você tinha que ligar para a casa do representante, que não existia celular. Existia celular, sim. Deixar recado, olha, o Marcos ligou para você, por favor, retorne. Aí o representante na rua, vendendo, ele ia no orelhão, ligar para a casa dele a cada 2, 3 horas para saber os recados que tinham. Gente, e aí, eu vivi isso também. Não, então, aí você ia por orelhão para ligar, Marcos, o que você está precisando? Não, tem um cliente aqui querendo isso, aquilo, tal. E as coisas davam certo, Funcionava. Né? Funcionava. Entendeu? Hoje, em 1 segundo, você está conectado com o mundo. Entendeu? Naquele tempo era assim. Então, um exemplo pequeno, mas era assim que funcionava. Sim. A velocidade era menor, era tudo mais...
pouco mais tranquilo, e as relações entre fornecedor e cliente, nossa, vendedores, e revendedor, consumidor final, também era diferente. Era diferente, é. Era mais tranquilo, mais amistoso e tudo mais. Então, a minha experiência se deu, e foi uma formação importante, porque nesse início, nós não tínhamos nenhum funcionário. Éramos nós 4, eu e esse primo mais velho o dia inteiro na loja, e os 2 mais novos estudavam de manhã e à tarde um nos ajudava. Loja, entendi. Eu tinha primeiro colegial, segundo colegial. Com Então, 17 anos, né? Então, o que foi bom para nós? Nós tivemos contato com absolutamente todas as rotinas de uma loja. Então, tinha que comprar, tinha que vender, carregar caminhão, descarregar caminhão, que o nosso segmento tem uma logística. Tinha que ter troco no caixa. Troco no caixa. Tinha que fazer abertura atender clientes, fechar o livro caixa. Pegava os pedidos, anotava o nome de todo mundo, o valor da compra, quanto que entrou em dinheiro. Não tinha cartão de crédito. Nada. Acho que em décadas de... Não tinha cartão de crédito ainda. A inflação era alta. Era altíssima. A economia era muito difícil. Não tinha parcelamento. Era ali no cash. No cash. A pessoa recebia o dinheiro e saia correndo para comprar. Porque o dinheiro derretia na mão. Quando você parcelava, tinha correção mensal. Sim. Então você tinha lá você tinha um livrinho, você anotava, fulano de tal comprou X reais. Na época a moeda, nem lembro qual era, cruzeiro, cruzado, sei lá. Nem me lembro qual era. Mas você anotava, dividia em 4 parcelas para ele, por exemplo. Então, ele pagava a primeira, quando ele ia pagar a segunda, o valor principal mais a correção. Mais a correção. A terceira, a mesma coisa, entendeu? Tinha que fazer a conta na maquininha, porque não tinha já sistema. Vai ter juro, não tem jeito, né? A inflação era... Pelo menos a correção. Sim. Então, funcionava de uma forma muito amadora, mas era assim que as coisas andavam. E aí tivemos... todo mundo cumpria com o pagamento ali? Principalmente o meu cliente, que sempre foi o consumidor de baixa renda. Sempre. Que honra o crédito dele acima de tudo. Tá aí. Porque se esse consumidor não tiver crédito, a vida dele vai parar. Não vai evoluir nunca, não vai sair do lugar. Não evolui. Então ele precisa do crédito. Para ele manter o crédito, ele tem que pagar as contas em dia. Nossa, nada diferente do que é hoje. Só que hoje a gente está falando com a tecnologia. Tecnologia, facilidade, cartãozinho de plástico, não sei nem cartão mais, agora é o celular. Relógio, Pix, não sei o quê. Mas nesse tempo, anos 80, era assim que funcionava. Papel, caneta, caderneta. Na unha, né? Na unha, aquelas maquininhas facite que você virava para um lado, para o outro. Ai, meu Deus. Não, mas esse contato direto com o nosso cliente, que nós tivemos por experiência própria, como não tinha funcionário, tínhamos que fazer tudo. Sim. E então a gente tinha que comprar, vender, fazer fluxo de caixa, pagar conta em banco, receber do cliente, varrer a loja, organizar mostruário, o estoque, arrumação, organização. E eu, além de ajudar nesta rotina, eu ainda, durante 2 anos, eu fui motorista. Então, eu ainda fazia as entregas. O material tinha que chegar na casa do cliente. Então eu tive contato não só dentro da minha loja com o meu cliente, mas como eu ia na casa dele. E sem GPS. Sem GPS, sem nada. Ia no mapão mesmo. No mapão, aqueles guias. Os guias, né? Tem que olhar. Eita, nós. Era eu, meu ajudante era Que nostalgia. Nostalgia, surdo e mudo. Meu ajudante é surdo e mudo. Para ajudar. Trabalhava com meu pai a vida inteira, entendeu? Desde menino. Então, que legal. Inclusão, já na década de 80, hein, gente? Inclusão, isso surdo aí. e mudo. Então eu... Mas acho que isso me colocou com a realidade da vida muito cedo. Porque, imagina, aos 18 anos, nosso cliente era um cliente de baixa renda, portanto, periferia. Então eu tinha que fazer entrega nas casas dos clientes. Eu entrava dentro da casa do cliente, conhecia a intimidade dele, o bairro que ele morava, a rua que ele morava. Estamos falando de uma periferia muito mais precária do que hoje. Hoje você anda, tem asfalto, iluminação, saneamento zero. Nada, rua de terra, escuro, outro mundo. Estamos falando de quase 50 anos atrás. Então, acho que isso é muito bom, muito enriquecedor. Toda essa bagagem que eu adquiri neste início me fez, assim, entender como é que funciona a vida e a realidade do meu cliente. Porque eu tenho esse cliente até hoje. A Village trabalha para o consumidor de baixa renda. É um CRM humano. Exatamente. Né? Nós trabalhamos com classe C, B-, C e D. Esse é o perfil do nosso cliente até hoje.
E você vai perguntar para mim, não, mas foi estratégia vocês trabalharem com baixa renda? Não, foi a história, né? A nossa história foi essa porque Osasco sempre foi um berço de operários. Tinha muita metalúrgica, né? Muitos operários. A cidade cresceu muito, primeiramente através das indústrias. E depois serviços, comércio e tal, mas hoje Osasco é o sétimo PIB do Brasil. Sétimo PIB do Brasil. Segundo do estado de São Paulo. A cidade é um colosso. Mas nessa época não era ainda. Então a cidade cresceu muito com a industrialização, depois as indústrias foram embora, foram procurar áreas maiores e mais baratas, porque a cidade cresceu muito. Valorizou. Chegou no portão da indústria, né? Então, e aí a cidade foi transformada em comércio e serviço. Então nós pegamos todas essas etapas. Então não foi estratégia, foi o cliente que nós tínhamos para trabalhar, era baixa renda e continua com esse cliente até hoje. E nessa época, esse cliente era meio desprezado, menosprezado, até ignorado, por quê? Poder aquisitivo baixo, inflação corroía esse cliente, tinha dificuldade de comprar crédito. Então nós nos beneficiávamos dessa forma de venda que eu acabei de falar para você. A cadernetinha, o nome da pessoa, confiança e tudo mais, entendeu? Corrigindo cada parcela. Desde sempre, então, a gente pode falar que a Village comprava o sonho dessas pessoas, porque você está financiando. Nós somos realizador de sonhos. Isso, interessante. Transformador de vidas. Esse é o nosso... Quantos funcionários hoje, Marcos? Olha, funcionários diretos, quase 600. Se vocês for juntar... Senhoras e senhores, entenderam isso? Eu vou perguntar de novo. Quantos funcionários? Quase 600. Quase 600 famílias que hoje tem a Village Home Center. Fora os terceirizados, né? Fora os terceirizados, fora os terceirizados. Tem algumas funções ali que são terceirizadas. Essa potência trabalhando para aquelas pessoas que talvez nunca tivessem a oportunidade de entrar num home center do tamanho que é, com a qualidade e o atendimento que é. Mas tudo começou com uma pequena loja de 300 metros quadrados. Uma pergunta, falando desse cliente seu hoje, né? Você falou que tem clientes há 50 anos, que ia entregar, que fez amizade, que ainda são clientes. Os filhos desses clientes estão lá comigo. Exato. Essa fidelização da confiança, ela é muito mais duradoura do que a fidelização de internet, de WhatsApp. É porque hoje, vamos ser francos, que hoje as relações estão muito efêmeras. Total. Todas as relações hoje, principalmente os comerciais, estão batendo dentro dos interesses. É caro, eu não vou. Né? É ruim, eu não compro. Né? Com a Village, como que funciona isso hoje? Né? Porque se você trabalha com esse setup de clientes B-, C e D, né? Esse cliente também está mudando com a tecnologia, né, Marcos? Muda. Mas é diferente de um alto padrão, por exemplo, de um médio alto padrão? Bom, primeiro ponto, esse consumidor que eu atendo até hoje, essa transformação se inicia a partir de 1994, Plano Real. Plano Real. Quando estabiliza a moeda e essa classe ascende. Por que ela ascende? Porque começou a ter acesso ao crédito. Você poder fazer... A tecnologia ajudava, já tinha cartão de crédito, parcelamento, ainda para decalque. Decalque e tal, mas já era um avanço. Não tinha mais a caderneta. Mas aí, esse público de baixa renda, eles começaram a ter acesso ao crédito. Puderam parcelar as suas compras. 5 vezes, 10 vezes, 8 vezes, sei lá. Sem ter que voltar na loja para pagar. Exatamente. Já tinha o recurso da tecnologia, que era o cartão na maquininha lá, virava e tal, entendeu? Então já foi um grande avanço. Esse consumidor passou a ser disputado, passou a ser interessante, porque ele passou a ter poder aquisitivo. Outros nichos começaram a entender. Exato. A Casas Bahia foi a primeira a descobrir esse nicho. A conta da Casas Bahia é X por mês. Ele nunca falava o valor total. Olha, vai dar tanto por mês. Que conta que o cliente fazia? Bom, esse valor por mês cabe na minha conta, no meu orçamento. Quanto vai custar lá no final não me interessa. Ainda hoje não está mudando muito. Não muda, mas qualquer conta é quanto que dá por mês, porque tem que fechar a conta do orçamento mensal. Então essa grande mudança começou em 94. E uma das nossas características mais importantes, esse é o nosso DNA, as nossas lojas sempre estão dentro dos bairros. Sempre. Porque o meu cliente está dentro do bairro. São quantas lojas hoje, Marcos? 19. 19 lojas dentro dos bairros. Sempre dentro do bairro. Então o nosso trabalho é sempre ser a melhor loja do bairro.
Sensacional. Esse é o nosso desafio. Sensacional. Então é um público de proximidade, Uhum. é um público que está sempre visitando a loja, é um público que mora no entorno da loja. Mas, Marcos, parece que estão indo contra a maré. Às vezes me vem assim, mas parece que está remando contra a maré, está indo ao oposto que está todo mundo indo, né? Mas esse Mas é o nosso hoje- modelo. E dá certo. Cada um encontra o seu caminho. E dá certo. Deu certo. Deu certo, continua dando, porque nós preparamos a empresa para esse tipo de atividade comercial, esse tipo de Ótimo. relacionamento, é a nossa cultura, é o nosso DNA. Sim. Te falei que lá no início nós atendíamos Sim, pessoalmente os sim. clientes, então nós criamos a cultura da proximidade. Proximidade. Então, nossas lojas sempre estão dentro dos bairros, Bacana. os nossos clientes são os mesmos, é o próprio cliente, é o filho dele, é o parente, pessoas que orbitam em torno desse consumidor. Mas é difícil lidar com esse cliente. Você não pode frustrar ele. Porque se ele fica... Legal, se você não... a expectativa dele é alta também, alta, né? Porque ele confia na loja, ele tem uma relação de proximidade com a loja. Sim. Então você não pode frustrar ele. Ele tem a liberdade de chegar e falar assim, não acredito que você fez isso. Pronto. Não é? Ele frequenta a loja sempre. Meu Deus. Sempre. Então você tem que ter uma equipe bem treinada, uma equipe que entenda essa cultura do nosso negócio, gerentes que saibam lidar com este cliente, porque Sim. nós não estamos mais no Sim, dia a dia das óbvio, lojas. óbvio. Então é o cliente, é o nosso gerente que faz o nosso papel, de receber o cliente, entender aquilo que é a demanda dele, aquilo que ele necessita, poder atendê-lo. E como não resolver o frustrá-lo, problema dele. como né? resolver. É. Muitas vezes o cliente não tem razão. Mas eu digo que até quando ele não tem razão, ele tem razão. Infelizmente, até quando ele não tem razão, ele tem. Ele perde a razão quando quer ter razão. Pronto, mas não deixe esse cliente magoado, frustrado, ou sem solução, porque ele vai ficar meio... Vai ficar danado da vida e vai falar mal. Vai falar mal, isso reverbera mal. Sim. Nós já tivemos a experiência de locar pontos comerciais onde empresas até do nosso segmento prestaram um péssimo serviço. Ah, já existia um do segmento? Não vou nem citar coisas do Sim, passado, não vou nem citar, mas sim. essa loja fechou, saiu, não foi uma vez não, mas 3 ou 4 vezes isso aconteceu. Local. Trabalho mal feito, ponto queimado. Puxa. Aí você tem que resgatar isso como credibilidade, seriedade, boa postura, Sim. boas práticas, fazer o consumidor confiar na loja, entende? Porque o consumidor vai, compra, paga para receber na casa dele alguns dias depois do compromisso firmado, Sim. onde ele já assumiu a dívida ou já pagou. Exatamente. Então, se você frustra essa expectativa, não pode falhar. Então, se eu der um prazo de entrega X, cumpra. Se não for cumprir, avisa. Você tem que ter uma logística... O mínimo. Olha, satisfação. Aconteceu um imprevisto, tal. Não vou conseguir comprar o prazo de entrega, entendeu? Então é um trabalho assim personalizado. Claro que hoje, com 19 lojas, 600 funcionários, uma estrutura de médio porte, esse trabalho de você estar muito próximo do cliente... Não, isso é praticamente impossível. É impossível. Humanamente impossível. Impossível. Mas dentro da loja você ainda consegue estar próximo do cliente. Agora, o depois, que é a prestação de serviço, após a venda, isso tem que funcionar bem. Porque senão toda aquela boa expectativa, aquele momento gostoso que a pessoa foi lá, experiência de compras, isso, olha, que ali cada momento que esse consumidor está vivendo dentro da sua loja é um pedacinho do sonho da vida dele que ele está realizando. Com dificuldade, ele está se endividando, a casa dele é construída aos poucos. Não é que é uma casa pronta, que você tem arquiteto, engenheiro, um time baita gigantesco. Nada. É autogestão, dificuldade, é o pedreiro que conduz a obra, um mestre de obra, é tudo feito com muita dificuldade. Os compromissos de compra são parcelados, então as coisas têm que funcionar bem. E naquele momento em que esse cliente está dentro da sua loja, realizando um pedacinho do sonho da vida dele, você tem que ter muito cuidado nessa hora para não frustrar e não magoar ele, no primeiro momento. Se você encantar ele gostar e quiser comprar, ok, negócio fechado, aí vem a segunda etapa, que é a prestação de serviço, entregar no dia combinado, o material em perfeito estado, o motorista ser educado, cordial,
o seu cliente. Lembra que eu te falei que quando eu ia fazer entrega, eu entrava dentro da casa do cliente? Exatamente. Só que eu tinha noção de que eu estava Sim, onde eu podia, sim. não estava no meu espaço. Então, às vezes o motorista, um ajudante mal orientado, pode se sentir muito à vontade na casa que não é, no espaço que não é dele. Sim, que não é dele. E começa a dar problema. Às vezes Mas você as pessoas às vezes falam assim, até desculpa te cortar, porque fala, assim, tu fala assim, esse pós-venda, gente, mas não dá tempo. Tem que dar. tem que dar tempo. Tem que dar, né? Porque a grande reclamação hoje é assim, né? Mas ninguém me dá uma satisfação, ninguém me fala, Isso não é deu importante. tempo de te ligar para falar que a mercadoria vai chegar daqui uma semana. É verdade. Tem que dar tempo. Tem que dar tempo. Né? E você tem que preparar a sua equipe para essa última etapa, que é a etapa da entrega, para você não frustrar e não magoar o seu cliente. Porque você está entrando na intimidade dele, que é a casa dele. Então, motorista, ajudante tem que estar bem preparado, bem treinado, Com o DNA. Respeitoso. Com o DNA ali. Isso, é respeitoso. Se alguma coisa aconteceu ali que não está indo bem, não briga com o cliente, não discuta. Depois resolve o problema dentro de Fala, casa. olha, vou dar o telefone do senhor lá nós temos lá um departamento especializado nisso. Liga lá que o pessoal vai te dar atenção e vai resolver o seu problema. Sai da linha de frente, porque às vezes o motorista não tem preparo para enfrentar um momento difícil ali com o cliente que pode acontecer. Entendeu? Então são pequenos detalhes que ajudam muito a você não frustrar e não quebrar o encanto do seu cliente nesse momento da entrega. Eu sempre chamo a atenção porque geralmente a entrega é terceirizada e nem todos os motoristas têm esse preparo. Essa sensibilidade, né? Marcos Achabanhã, você fala que com uma calma, né? Você tem um perfil muito diferente de gestão. Mas o que tira teu sono, Marcos? O que te deixa danado da vida também? Olha, nós vivemos num país que é um país meio ciclotímico, um país confuso. Ciclotímico, muito boa expressão, gostei. Um país confuso, um país que a estabilidade não é regra. Não é regra. Oscila muito, para cima e para baixo. Independente não estou falando de política aqui, de governança. O país é isso. O país é assim que funciona. Então, se você quer empreender, você tem que entender que o Brasil é assim. Isso eu aprendi ao longo do tempo. Eu não sabia disso aos 18 anos. Óbvio, exatamente. Ao longo, a gente vai ficando cascudo, vai tomando as pancadas da vida, todos os planos possíveis, cruzeiro, cruzado 1, confisco, Collor, não sei, todos possíveis, passamos e sobrevivemos. Inflação alta, um monte de coisa. Então agora isso vai... vem a reforma tributária. Reforma tributária que vai ser outro drama. Esse vai ser um drama. Um processo de 10 anos. Entendeu? Onde você vai ter que trabalhar com 2 sistemas. Mas muita gente vai cair com isso aí, né? Mas o primeiro passo é entender. Acho que essa é a obrigação do empreendedor. Isso aí. Como é que vai funcionar essa reforma tributária? Como eu serei impactado? Porque o bom empreendedor é aquele que entende, faz a leitura e sabe transitar pelos caminhos. Do macro, né? Do macro. Porque você tem políticas que não é você que define. Você tem a sua estratégia, você tem o teu DNA, você tem sua filosofia de trabalho, seu estilo. Mas a macroeconomia não é você que define. Não é você que define. Você está inserido dentro dela. Você tem que entender para onde o país está andando. Como é que vai funcionar as regras. Então, se você quer empreender, quer crescer, quer fazer um planejamento de médio e longo prazo, você tem que primeiro entender que você está num país e que a instabilidade prevalece, para cima ou para baixo. Que nem tudo aquilo que você planejar vai acontecer. Que nem tudo aquilo que você imagina que vai dar certo vai dar. Portanto, você tem que estar preparado para não dar certo aquilo que você planejou. E você tem que ter rapidamente rotas de fuga, alternativas, para você poder sair daquele momento difícil que você está vivendo, que você está percebendo que a tua estratégia não está dando certo. Isso vai acontecer muitas vezes. Porque o planejamento nem sempre, na hora de você executar, ele funciona perfeitamente como você imagina que vai acontecer. Então você tem que estar preparado para, às vezes, recuar um passo e falar, preciso achar uma saída. E aí você vai buscar os atalhos para você poder chegar um determinado objetivo ou até mudar o objetivo às vezes. Não adianta insistir naquilo que não está dando certo. Mas hoje a Village Home Center, na sua concepção,
foram mais frustrações que geraram bons resultados ou mais deleites que geraram resultados menores, porém duradouros? Eu te digo que a gente aprende mais com a dor, viu? Com a dor a gente sofre mais, né? Sofre mais, mas aprende mais, né? Porque... Conta uma dor pra gente da Vila João. Qual foi a dor? Foi na mudança da moeda? Foi Covid, né? O que aconteceu agora, isso aí? Olha, foi um drama, né? No início, o grande problema era, primeiro, a nossa inexperiência, né? Isso foi um fator determinante, mas como o mercado era muito mais amador, então a gente foi aprendendo e conseguia contornar. Você tinha margens melhores, a empresa era super pequena, não tinha funcionário, nosso custo era baixíssimo. Mas já eram 300 metros quadrados, 300 metros quadrados, mas não era pouca coisa, não. Mas era mais fácil. Sim. Então, desafio inicial, depois veio a instabilidade política e econômica, mudança de moeda, corte de zero. Eu lembro, no final do governo do Sarney, a inflação era 100% ao mês. Hoje, quando bate 5%, 6% ao ano, a turma já fica empolvorosa. Overnight para lá e para ver, que era terrível. Eu fico pensando, às vezes, como é que eu conseguia trabalhar com uma inflação de 100% ao mês, sem tecnologia. Porque hoje você aperta um botão no computador, roda uma tabela. Tudo, mas ali era tem que bater a máquina. Não tinha como bater uma tabela por dia. Então, a gente tinha uma tabela cheia que você ia diminuindo o desconto à medida que os dias passavam. Ia passando. Você não tem que... Não tinha como imprimir tabela, batendo a máquina, tabela por tabela, né? Não existia o Excel, né? Não tinha o Excel. Aí depois veio mudança de moeda, aí veio Collor com confisco lá. Sim. 50 moedas da época lá, que não lembro qual era. E aí depois outros problemas vieram. Então a gente conseguiu administrar e sobreviver a todos eles. Então cada um desses problemas geraram em nós experiência, mais segurança, a melhor administração do negócio, mas assim, momentos que eu entendo como marcantes. Por exemplo, numa etapa em que nós resolvemos implantar um avanço, uma quantidade de lojas, uma abertura de lojas em pouco tempo. Foram 5 lojas em 2 anos. Rapaz! Foi um negócio. Estava no planejamento? Ou foi que nem o início? Não, Vamos abrir. Eu vou te explicar por que isso aconteceu. Você vê, estamos falando do ano de 99 para 2000. Nós tínhamos nessa época 10 lojas e tínhamos um depósito, um CD ali. Um CD, que tinha 10 mil metros. Portanto, o nosso gargalo era o CD. Então, para o ano seguinte, nós queríamos um espaço maior para poder permitir o crescimento da empresa. Porque logística no nosso negócio é fundamental. Fundamental. Primordial igual ao comercial. Nosso negócio sem logística não funciona. Então queremos um espaço maior. E aí, são as coisas que acontecem na nossa vida, nós acabamos encontrando um espaço, que nós estamos lá até hoje, o espaço hoje é nosso, que é lá na rodovia Anguera, quilômetro 15,5, nós vamos uma área de 50 mil metros quadrados. 50 mil. Exato. Ali era a antiga Pincéis Tigre. Puxa. Então, a Pincéis Tigre foi adquirida pela Tubos Tigre. Aí eles levaram a fábrica para o Paraná e aquele imóvel ficou desocupado. E aquilo para nós foi um desafio gigantesco. Você sair de um espaço de 10 mil metros e para um espaço de 50 mil metros. Nossa ideia era algo em torno de 15 mil metros, 20 mil assim, máximo. Nós fomos para 50 mil metros. Desafio gigantesco, coragem. Dá medo, não dá? Dá medo. Dá medo. Tem coragem. Mas você tem que ser coragem. Empreendedor que tem medo não sai do lugar. Não sai do lugar. Mas tem que fazer conta, cálculo de risco. Sim, exatamente. Pé no chão, não é aventura, loucura, delírio, nada disso. Falando, bom, vamos encarar esse negócio. Vamos. E aí, saímos desse espaço de 10 mil metros, fomos para esse espaço de 50 mil metros. Qual foi a nossa opção na época? Precisamos aumentar o nosso faturamento, aumentar a quantidade de lojas, aumentar o tamanho do nosso negócio para poder pagar essa conta, né? Exatamente. Antes eu tinha mais loja do que depósito. A partir desse momento eu passei a ter mais depósito que loja. A situação se inverte. Então, em 2 anos nós abrimos 5 lojas. 5 lojas. É um desafio gigantesco, mas eu percebi que o crescimento acelerado, desordenado,
começa a gerar problemas internos, para quem gosta de uma empresa bem administrada. Você tem os controles, a Já administração, começa a gerar um incômodo isso aí, porque pessoas, desanda. desanda. Você já começa, você não contrata equipe e prepara a equipe para poder desempenhar o trabalho. Sim. Você precisa preencher vagas. Sim, entendo. Entendeu? Aí nós percebemos que esse caminho não estava muito correto, não ia dar um bom resultado. Ou seja, crescimento muito acelerado, muito rápido, ele geralmente te leva a enfrentar problemas. E aí resolvemos dar uma parada técnica, Sim. reestruturar a empresa, não pensar em crescimento mais. Agora vamos fazer uma reestruturação interna. Criar departamentos, melhorar assim, a qualidade da nossa equipe, sim, treinamento, capacitação, melhor controle interno, um monte de outras coisas que são importantes. Também durou 2 anos esse processo, mas foi fundamental para que a gente pudesse novamente crescer. Ganhou fôlego. Então, mas aí já com uma estrutura pavimentada. Até a gente teve uma entrevista aqui que, assim, eu não tenho problema em dar 2 passos para trás, porque eu já conheço aquele caminho. Sim. Então volta, depois você continua. Sim. Então, assim, não é demérito para ninguém fazer isso. Não, eu acho que é sabedoria. É sabedoria. E sobrevivência. Exatamente. Porque você vê muitas empresas não terem sucesso, porque às vezes aquela vontade de crescer o tempo todo a qualquer preço, acaba gerando problemas. Um alto custo. Um alto custo que pode ter consequências terríveis. Exatamente. Então, uma empresa que quer ser perene, quer ter continuidade, quer construir uma história, às vezes é importante